6 vitórias seguidas e vamos para a 7ª, depois 8ª e a 9ª vitória seguida. Quem vier pela frente, o Corinthians estraçalha. Hoje, parecia jogo treino. Corinthians botou o Vasco no bolso, só faltou fazer chover na Neoquímica Arena. Hoje foi show do Garro. Fiel, chega representando com like aí, porque ninguém mais para esse time. Embalou de vez e me chame de empolgado se quiser, mas o Coringão virou uma máquina. Fica Ramon Dias, nunca critiquei. Garro, nunca chamei de pipoqueiro. Fiel, chega representando com like aí, porque falando sério, esse time vai fazer esse time em 2025 vai trazer taças. Fortalece com like aí, porque o Coringão voltou. O Coringão voltou, Fiel. Mas do lado do Vasco chama atenção a apatia do time, a incapacidade de reagir. E isso explica muito porque o Pedrinho tomou a decisão de encerrar o trabalho do Rafael Paiva, que já não estava mais dando frutos. Conseguiu até em algum momento tirar leite de pedra, um elenco muito fraco, de onde o Rafael Paiva olha para o banco, não tem soluções para mexer. Mas é preciso pontuar que o trabalho também não dava resposta e não demonstrou repertório para tirar o time de uma situação incômoda, 4 derrotas consecutivas. A gente já vai ouvir o Pedrinho, mas preciso dar boa noite para o Zé Elias e também para o Pedro Ivo Almeida. 6 vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão, hein, Zé Elias? Boa noite. Boa noite, Bruno. É sempre um prazer estar ao seu lado. Boa noite, Breyer. Boa noite, igualmente, Pedro. Zé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O grupo do Meu Timão no teu WhatsApp, como é que tá? Nossa, fazendo contas. E aí, vamos ou não vamos para Libertadores? Eu tô calma, pessoal, calma, mas o futuro pode ser promissor, Zé. Não, boa noite a todos. Eu acho que assim, o jogo ficou muito claro, né, nos primeiros 15 minutos, as dificuldades que o Vasco iria encontrar, a falta de organização, a falta de entendimento do Paiva em relação ao sistema tático, né? Ele coloca uma forma de jogar, 2 laterais para tentar marcar os laterais do Corinthians, põe o Payet e o Verratti, né, o Vegetti ali na frente para tentar marcar a saída de bola, mas só que ele esquece que o Corinthians joga com 3 jogadores no meio campo, um jogador na frente desse meio campo para fazer o losango, que é o Garro, e aí você tem o Ranieri. Então o time do Vasco sempre tinha superioridade numérica, o time do Corinthians sempre tinha superioridade numérica, seja no meio campo, seja na lateral, porque o Bidon saía pelo lado esquerdo, o Bidu saía pelo lado esquerdo, o Garro se aproximava, fazia um 4 contra 3, 3 contra 2, a mesma coisa pelo lado direito, ou seja, o time do Vasco em momento algum soube se posicionar dentro de campo. Aí depois ele tem uma alteração, ele tira, né, o Leandrinho, e tira também, se eu não me engano... Ainda no primeiro tempo, ainda no primeiro né? tempo. Ele faz 2 substituições, né? Ele coloca... O Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique, ele coloca o Michael, né? Para tentar aí, e o Emerson para tentar mudar, coloca o sistema 3-4-3. Mas da mesma forma, ele deixa as laterais sobrando e o Garro, junto com a movimentação do Thales Magno, que não fez gol, mas o que ele bagunçou a defesa do Vasco em relação a posicionamento, porque ele saía para jogar o tempo todo. Ele, como gosta de falar o Breyer, né? Ele flutuava nas costas dos volantes e entre os volantes nas entrelinhas. O Breyer já falou que ele acha que faltou, o Zé destrinchou o desenho do jogo. E acho que tem algo que vai além também, talvez o Pedrinho precise mexer, porque parece que esse trabalho, quando você olha para o campo, você olha para o primeiro tempo, ninguém fica incomodado com o cenário do jogo, ninguém está sentindo um 2-0 com pouco tempo, parece que está todo mundo... Eu acho que querer personalizar a história de um jogador, porque o Verratti também não sentiu. O Verratti é só fruto de um time que não existe. Você olha para o primeiro tempo, parece que esse time não existe mais. Porque então, ele normalmente é o cara que eu acho que mais se entrega ali no Vasco. Mas durante muito tempo foi o Verratti e o Piton. Era o Piton com o Verratti, hora o Piton, hora o Verratti. De vez em quando você tinha um lampejo do Payet, você perde os homens de lado que vinham bem, você tenta emplacar alguém pelo lado que não funciona, o Paiva deixa de entender como o time funciona, e não é do jogo de hoje exatamente. É você olhar para o jogo de hoje e falar, hoje talvez seja só o simbolismo de um time que acabou. Esse projeto não existe mais, ou ele não acredita nele. É um Vasco que aceita o 2-0 ali, uma coisa meio passiva, ninguém está mordido, ninguém fica indignado. Então a troca talvez se dê para evitar que... Você ainda tem algo a disputar no Campeonato Brasileiro. O Vasco, depois de tudo que fez até 3, 4 rodadas atrás, ele não pode se dar o luxo de olhar e falar mas agora talvez eu fique fora da Copa Sul-Americana. Um processo de retomada, ele demanda também voltar a uma competição internacional. Então, você deixar escorrer pelos dedos a sua volta a uma competição internacional por uma reta final como tem sido essa, não, tenta fazer alguma coisa, porque era um time passivo, era um time que não entendia o que era o jogo e parecia não querer entender. E aí muda no primeiro tempo para corrigir
uma interpretação inicial errada do Paiva, mais uma. Parece que ele não entende que o jogo perde. O Zé, com 10 minutos, 15 minutos, ele já brincava. A gente está falando exatamente que vai ser o jogo há 3, 4 dias e ele não entendeu. Então vai ter que trocar de novo. Então acho que você precisa mexer, porque era um Vasco muito passivo. Era exatamente o que o Vasco não era no decorrer da temporada. Se não era virtuoso do ponto de vista tático, técnico, disputava. Hoje, você não reconheceu isso em campo. O Pedrinho, presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama, falou sobre a saída, anunciou a saída do Paiva. Vamos ouvi-lo. Só para comunicar que o Paiva não permanece. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que já não foi o primeiro. Antes de mim, ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável, e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato. Então a gente aguarda para amanhã essa entrevista coletiva do Pedrinho, tá? Foram 31 jogos do Paiva no comando da equipe, um aproveitamento de 47%, 12 vitórias, 11 derrotas, 37 gols marcados, 39 gols sofridos, como o Breyer destacou. Ele tá muito clara a questão que ele procura desesperadamente um comprador para a SAF, porque essa SAF foi trágica para o Vasco da Gama e a responsabilidade não é dele, pelo contrário. Se não é a atitude tomada pelo Pedrinho, não é que o Vasco estaria perdendo uma vaga na Sul-Americana, o Vasco já estaria rebaixado. Então, eu acho que o Pedrinho tem mais mérito do que culpa nesse atual momento do Vasco. Eu vejo também dessa forma quando ele assume, né? Quando ele quebra esse laço da 777, dessa SAF, né? Que não funcionou no Vasco, aí ele assume, ele consegue alguns... Inclusive, o Vasco está numa condição boa dentro do campeonato justamente pela... Vai lá. Vamos ouvir o Garro, Zé? E depois a gente volta nesse assunto. O Garro foi o destaque do jogo hoje. Está conversando com o Vladimir Bianchini. Importante de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. Todos os jogadores do elenco se manifestaram em prol do presidente. Queria saber como partiu isso e de que forma aconteceu mesmo. Se foi genuíno, foi um consenso entre vocês e por que vocês acharam importante se manifestar? Não perguntou ninguno de los dos goles, ¿eh? A gente ganhou 3-1 e também não falou disso. La verdad que no tengo mucho para falar sobre eso. Nosotros, puertas adentro, sabemos que es un club enorme, en donde pasan muchísimas cosas, en donde, mismo así en los momentos buenos, que creo que de todo el año es el mejor momento del club, fuera pasan cosas que no dependen de nosotros, pero como dije recién, si yo tengo que decir algo, cuando yo llegué el club sí estaba para irse a la Serie B. Puertas adentro, el club no estaba bien, no estaba organizado, pasaban muchísimas cosas que obviamente no vienen al caso, pero sí cabe resaltar que el club hoy está en un gran momento y no fue fácil. No fue fácil toda esta virada de llave y no solo desde lo futbolístico. Entonces nosotros sentimos que estamos bien, estamos por el buen camino y no queremos meternos en política, pero sentimos que el trabajo del presidente a nosotros particularmente siempre nos cumplió, siempre las cosas se hicieron de la mejor manera, con honestidad, y bueno, después el resto es difícil de hablar, ¿no? Garro, a respeito do jogo de hoje, vocês jogaram sem a dupla de ataque titular, Memphis e Yuri, você conseguiu fazer 2 gols, fale pra gente a importância desse resultado de hoje também, como foi para vocês conseguirem fazer esse resultado mesmo sem a dupla de ataque titular. Sí, eso habla de la fortaleza que tiene el grupo, en donde no hay titulares, no hay suplentes. Creo que el que siempre le toca jugar lo hace de la mejor manera. Como dije siempre, eso fue lo que hizo que también Corinthians hoy esté donde esté. Este grupo se mantiene siempre unido, aún así con momentos difíciles que supimos sobrepasar, y hoy estamos en una racha de 6 partidos que no es poca cosa. No sé cuánto tiempo hacía Corinthians que no ganaba 6 partidos seguidos, seguramente ustedes lo van a saber más que yo. Entonces, agarrarnos de eso para seguir creciendo, corregir
creo que es más fácil corregir con la victoria, entonces mantener la humildad que creo que nos hizo hoy estar acá. Dia o pesadelo corintiano, aliás, por muito tempo no Campeonato Brasileiro, foi brigar contra o rebaixamento, contra o descenso à Série B. E agora, com essas 6 vitórias seguidas, é a maior sequência do futebol brasileiro, junto com o Inter. A Libertadores passa a ser um sonho real, um sonho possível. O Corinthians tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, do Bahia. Como é que vocês lidam com essa possibilidade bem real de conquistar a vaga Libertadores? Sí, claramente. Como dije antes, cuando yo llegué acá, Corinthians estaba en zona de descenso y todo parecía que Corinthians se hundía. Y hoy estar en esta situación, creo que cumplimos el primer objetivo, que es que Corinthians no va a jugar la Serie B. Y ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Pero bueno, como dije, con humildad, con trabajo, como lo venimos haciendo, nos va a dar la posibilidad de acercarnos más a ese lugar. Garro, há alguns meses, num dia que o Corinthians recebeu várias notícias ruins, você fez uma publicação que chamou muito a atenção do torcedor do Corinthians, dizendo que tudo ia dar certo. Hoje, vários meses depois, o Corinthians com novos objetivos na temporada, o que você pode falar para esse torcedor que abraçou e que demonstrou esse carinho por você ter demonstrado essa atenção num momento complicado? Sí, creo que en ese momento todas las cosas se veían mal, todo lo que pasaba y el nombre de Corinthians estaba manchado. Todo parecía, como dije recién, que Corinthians se hundía y que el final era que Corinthians juegue la Serie B. Pero yo personalmente no sentía que todo era tan malo, no sentía que el camino era ese y bueno, quise desde mi punto de vista, no solamente para el torcedor, sino también para mis compañeros, para el club, que nos juntemos, que apoyemos, que tiremos energía positiva y así fue, ¿no? Y me pone feliz que hoy Corinthians esté en este momento porque lo merece mucho. Realmente, né? Quando o Garro chega ao Corinthians, a situação é uma e agora o ambiente é totalmente outro. Que atuação, hein? São 2 gols, 2 assistências, vai liderando então o Corinthians, ou ranking dentro do Corinthians em todos esses indicadores. Em finalizações certas, ações com a bola, Zé Elias, olha só. 85, 9 cruzamentos e 4 cruzamentos certos. Que jogador é Rodrigo Garro, Zé? Não, ele é muito bom jogador, um jogador que não foge, né, da responsabilidade. Ele está tentando, ele sempre procura a bola o tempo todo, procura os espaços para jogar e, coincidentemente, nos 2 jogos que ele não foi tão bem, o time não foi bem, né? Foram os 2 jogos contra o Racing, ele teve muita dificuldade para jogar. Mas o que a defesa do Vasco hoje deixou o Garro chutar de fora da área foi brincadeira. De fato, assim, ele é um cracaço. Não, mas a terra estava fértil. Mas é justamente isso que eu ia expor, né? Eu falei dos 2 jogos contra o Racing, que a defesa do Racing diminuiu as linhas, tinha sempre o Sousa, que para mim foi um destaque ontem na final, que saía para fazer essa marcação, então ele estava sempre, o espaço onde ele costuma jogar sempre tinha alguém ali, então ele saía para os lados. Quando ele saía para os lados, o time do Racing era exatamente o que ele queria. Hoje, o time do Vasco, eu falei antes aqui, né, logo no começo, o time do Vasco deu a toda hora deu a possibilidade do Corinthians criar superioridade numérica no meio campo. Né? 3 jogadores, o Carrillo, o Raniel e o Bidon contra 2 no meio campo. E aí você tem o Thales, que eu acho que é um cara que bagunçou a cabeça dos zagueiros, porque ele saía, ele não ficava lá entre os zagueiros, então ele saía para jogar, e aí tinha o Garro e o Thales que saíam e se aproximavam para fazer a tabela. E com isso os 2 meio-campistas saíam também, criavam sempre a superioridade numérica. O time do Vasco não conseguia encontrar o posicionamento, nem falar assim, vamos segurar aqui, ó, vamos fechar um pouquinho, esperar, vamos segurar, né? Que a gente fala assim, os volantes, o que acontece? Eles se juntam à linha de 4, fica aqui e fica praticamente fazendo o balanço para fechar os espaços. Nem isso eles conseguiram fazer por conta da movimentação que o próprio Vasco deu a possibilidade para o Corinthians fazer. E aí você deixa Garro com a bola nos pés, totó, toca aqui, aparece, você deixa o Thales Magno se aproximar. O Carrillo jogou uma partidaça hoje, né, o tempo todo saindo pelos lados. O Mateuzinho hoje também foi praticamente um ponta. Então, o Corinthians encontrou muitas facilidades para poder jogar. E um jogador com a qualidade que tem o Garro, você deixa ele jogar, ele vai chutar, ele vai fazer gol, ele vai virar jogo, ele vai criar assistências, né? Vai dar assistências para os jogadores. É um jogadoraço, mas o time do Vasco, sem dúvida alguma, ajudou, né? É como eu disse, fiel, Corinthians deu um show, foi um show. Primeiros 25 minutos, já tava 3-0. Só que aí o Corinthians tirou o pé, mano. Segundo tempo, o Corinthians tirou o pé, administrou o jogo, o Hugo falhou naquele gol do Vasco.
falhou, mas tá com mérito ainda, hein, Hugo? Mas já é a segunda falha. Falhou contra o Vitória e falhou hoje. Tem que ficar mais atento, ó. Prestar atenção. Porque se for um jogo mais complicado aí, pode comprometer e atrapalhar a vida do Corinthians. Mas tirando isso, tirando a falha do Hugo, tudo perfeito, mano. Se o Corinthians não tivesse o pé, não tivesse tirado o pé, era 7-0, 8-0, porque o Corinthians jogou demais. Mateuzinho tá jogando muito, hein, mano? Mateuzinho, Bidu e o Carrídio. Ah, falar o que do Carrídio? Eu não vou nem comentar do Garro, porque o Garro tá brilhando demais. Agora o Carrídio, esse cara chegou pra ser titular absoluto do Corinthians. Nasceu pra jogar no Corinthians, o Carrídio. Fiel, eu quero saber de você, quem foi o melhor em campo? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, Fiel, fortalece com like aí, porque o Coringão voltou.